Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia do Senhor, e celebramos o segundo domingo da Páscoa, o domingo da misericórdia. Irmãos e irmãs, eu me chamo Marielle Brito, estou ministra extraordinária da Palavra e da Eucaristia na área missionária Cidade de Deus. Participo da comunidade São Benedito, Arquidiocese de Manaus, setor Dom Luiz. Irmãos e irmãs, neste momento, oremos por todos nós que necessitamos da misericórdia, necessitamos do amor misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo e que assim possamos receber as graças, sejam elas de cura, cura física ou espiritual, que possamos nos entregar para recebermos assim todas aquelas que necessitamos e aquelas que o nosso Senhor sabe a que precisamos. Amém. O Evangelho para a nossa reflexão de hoje está no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Versículo 19. Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles: "A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: "Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados." Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os discípulos disseram para ele: "Nós vimos o Senhor." Tomé disse: "Se eu não vir a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, e se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei." Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos de novo. Dessa vez, Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Depois disse a Tomé: "Estenda aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e toque o meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé." Tomé respondeu a Jesus: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus disse: "Você acreditou porque viu? Felizes os que acreditaram sem ter visto." Jesus realizou diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, vocês tenham vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, João apresenta o nascimento da Igreja de Jesus Cristo. Ela que nasce missionária. E para o evangelista, a Igreja nasce no dia da Páscoa, porque, a seu ver, a vinda do Espírito Santo também se deu nesse dia. Soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo." Irmãos e irmãs, esta igreja
missionária nasce assim. E para falar desse nascimento da igreja, o evangelista prepara um cenário onde já é noite, e ele fala da questão do primeiro dia da semana, e vai aqui também suscitar que os discípulos estão com as portas fechadas, eles estão assustados diante de possíveis consequências por terem sido discípulos do crucificado. Jesus o havia chamado não para ficarem seguros juntos dele, mas para enviá-los em missão. O relato de Marcos está escrito: escolheu 12 entre eles para ficarem em sua companhia, para enviá-los a pregar. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, porém entra no recinto lá onde eles estão, as portas fechadas, sinal de que não há mais obstáculo para ele. O seu primeiro ato é saudar os discípulos com a paz, como já ouvimos. Mas esta saudação, ela não é uma mera saudação. As palavras de Jesus são recriadoras. De fato, depois de lhes corrigir a saudação e mostrar-lhes as mãos e o lado, assegura-lhes que é ele mesmo, que não é um fantasma. Os discípulos se alegram neste momento, e este encontro de Jesus torna os discípulos novas criaturas. Como diz o apóstolo Paulo, quem está em Cristo é criatura nova. O que é velho passou e o mundo novo nasceu. Foi exatamente o que aconteceu com os discípulos. Algo de absolutamente novo lhes aconteceu. Então, uma vez que os discípulos são novas criaturas, a partir deles, o ressuscitado funda a sua igreja. Essa igreja que nasce missionária deste momento em que Jesus os envia, do momento em que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, ainda mais, ele diz: recebei-o, o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. É missão, meus irmãos, missão dada à igreja, missão da igreja de Jesus Cristo. É missão para combater o mal, o pecado. No Evangelho de João, o pecado é algo muito concreto, que consiste em rejeitar a luz e a verdade, que são o próprio Cristo. Enfim, rejeitar o bem e ficar do lado da falsidade, da mentira, da injustiça. Foi isso de fato que levou Jesus à morte. Quando Jesus foi entregue a Pilatos, ele, depois de interrogá-lo, disse: não encontram nele nenhum crime, e queria soltá-lo. Mas os que tinham entregado gritaram: não, este não, e sim Barrabás. E o evangelho explica: Barrabás era um assaltante. As pessoas preferiram o mal, preferiram as trevas. Irmãos e irmãs, a função da igreja diante dessa realidade não é julgar, mas mostrar que ela contraria o projeto de Deus, que é vida plena para o ser humano. Neste ambiente onde reina a mentira, aí se instalam as injustiças, a opressão e a negação da vida. Diante de Pilatos, Jesus declarou: para isso nasci e para isso vi ao mundo, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Para João, a grande missão da igreja é testemunhar a verdade, é testemunhar um mundo novo, baseado no amor ao ser humano. E esse amor foi inaugurado por Jesus Cristo, o ressuscitado. Quem não aceita e nega essa verdade fica fora dessa novidade e assim julga-se a si mesmo, condena-se a si mesmo.
Irmãos e irmãs, aqui vemos também a figura de Tomé. Quem era Tomé? Tomé representa aqui os cristãos que precisam amadurecer na fé, o que só é possível inseridos concretamente na comunidade. Irmãos, fora da comunidade não há crescimento espiritual, portanto, não há Páscoa. De fato, Tomé estava ausente da comunidade, de corpo e alma. Enquanto ele estava sofrendo, ele estava cuidando dos seus interesses. Chega atrasado e, como sempre acontece, vem fazendo exigências. Se eu não vir a marca dos pregos, e assim por diante, como já ouvimos no Evangelho e em parte desta reflexão. Comunidade, no entanto, a comunidade é pascal e, portanto, ela é otimista, ela é vitoriosa e ela dá mais uma chance a Tomé. 8 dias depois, meus irmãos, Jesus volta novamente e lá encontram-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles dessa vez. Para incluir Tomé, Jesus repete o seu gesto. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. E depois de receber a justa repreensão do ressuscitado, Tomé se redime, dizendo: meu Senhor e meu Deus. Assim, ele assume verdadeiramente a sua condição de membro da comunidade. E também ele entra na dinâmica da Páscoa. É recriado, torna-se nova criatura e está pronto para a missão. Irmãos e irmãs, esta é uma reflexão e peguei alguns trechos da reflexão de Frei Areque, um grande sacerdote e que nos orienta, nos traz esta reflexão maravilhosa para este dia. O dia da misericórdia, a solenidade, é festa na igreja, é o dia em que o Senhor, de todas as formas, quer que a igreja receba, a comunidade receba a sua misericórdia. Irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e que fiquemos na paz que só Ele dá, só Cristo dá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.